Como nós estamos falando, depressão não é frescura, e não é frescura mesmo, né? Só quem sabe é quem passa, só quem sabe o que é a depressão é quem tem um familiar, um filho, um marido, uma esposa dentro de casa deprimido. Talvez você está aí, você é uma pessoa que sofre com esse mal há tantos anos e ninguém conseguiu te ajudar. Até hoje, ninguém conseguiu te ajudar. Você já trocou de médico porque você pensou, não, não foi o médico que eu vou, não conseguiu me ajudar, vou procurar outro. E, infelizmente, você até culpa as pessoas, os profissionais, por não terem te ajudado, mas, na verdade, é que eles dão o máximo deles, eles fazem de tudo. Eu tenho certeza que o seu médico, os médicos que tratam de você, eles têm dado o melhor para te atender. Mas quando se trata de um problema espiritual, só o médico dos médicos que pode curar. Até hoje eu não consegui ver, nem encontrei um médico que curasse a doença da alma. Mas eu conheço um chamado Jesus, pode mudar a tua vida por completo. Não só curar a tua alma, mas transformar a tua história. E é por isso que nós estamos aqui toda madrugada, ao vivo nessa madrugada, para te provar que para você tem jeito. E não importa qual seja a situação que você está passando. Talvez você é uma pessoa que sofre com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantos outros problemas aí que a sua vida virou uma bagunça já. Ele é especialista em transformar o intransformável. Se você quiser a nossa ajuda, está aí o nosso WhatsApp diante de você. Esse número está à sua inteira disposição. Você pode gravar um áudio, você pode mandar uma mensagem. Se quiser ligar, ligue. Mas eu prefiro que você envie uma mensagem para a gente, porque o número de ligações tem sido muito grande. E se você quiser agora mesmo conversar com alguém no nosso WhatsApp, você pode. E eu vou falar com a Cássia, que está aqui conosco. Bem-vinda, Cássia. Você sofreu com depressão há quanto tempo? 15 anos. Eu 15 tive anos. depressão por 15 anos. 15 anos você teve depressão. Sim. Daqui a pouquinho você vai contar a sua história, mas antes eu já quero atender o Natan, que está na linha. Natan, bom dia, bem-vindo ao programa Depressão Tem Cura, meu amigo. Fala para mim o que está acontecendo com você. Oi, bom dia. Tudo bem, pastor? Tudo. Pastor, então, deixa eu só baixar o volume aqui para não dar interferência. Isso, baixa o volume aí, por favor. Pastor, nesse momento, até alguns minutos atrás eu estava com um pensamento suicida, sabe? E eu comecei a assistir o programa, comecei a ouvir e eu estou sentindo um pouco de alívio. Eu queria, na verdade, era pedir uma oração para que eu não possa fazer nada contra a minha vida, porque eu sei que não é o que Deus quer para mim. O que te faz pensar no suicídio, Natan? Desculpa, não entendi. O que te faz pensar nesse suicídio, pensar em tirar a sua vida? Pô, eu não tenho ninguém, né? Eu me sinto muito só, muita solidão. Para mim, a vida ela não faz mais sentido. E você está com esses pensamentos desde quando? Como que começou tudo isso? Isso já tem um bom tempo, pastor. Já tem um bom tempo, já tentei muitas vezes contra a minha vida e nunca deu certo, né? E dessa vez eu tô com bastante remédio aqui, eu queria tomar todos os remédios até eu entrar com você na linha, até eu ver as palavras que o Senhor tem falado através de Deus. E isso está, digamos, mudando um pouco o meu pensamento, mas a minha vontade nesse momento era tomar todos esses remédios para acabar esse sofrimento, acabar essa dor. Mas você não vai tomar esses remédios, não. Você não vai acabar com a sua vida, não. Porque, na verdade, Natan, você não quer tirar a sua vida, você quer tirar essa dor Eu que não está dentro quero. de você. E nós vamos Sim. te ajudar a tirar essa dor. Nós vamos tirar de você essa dor. Eu vou orar por você agora. E em nome de Jesus, essa tua tristeza, essa tua dor, esse espírito de suicídio que está aí falando com você, ele vai ser arrancado agora. Coloca a mão no Eu teu creio, coração, pastor. Natan. Coloca a mão no teu coração, em nome de Agora, Jesus. nesse momento. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus,
eu repreendo esse espírito de morte que está falando na mente dele para que ele venha se matar, para que ele venha tomar esses remédios todos. Eu arranco dele agora, meu Deus, através do nome de Jesus. Eu determino que todo esse pensamento de morte, de suicídio, toda essa tristeza profunda que ele carrega na alma, em o nome de Jesus, sai agora dessa vida. E que ele receba a paz, e que ele receba o alívio na alma, agora, nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, meu amigo. Amém. Respira fundo, por favor. Amém. Como é que você está se sentindo agora? Eu sinto alívio. Graças a Deus. Deixa eu te mostrar uma palavra, ô Natan, que antes de vir aqui no programa, eu estava meditando nela, e essa palavra é para você. E para todos que estão nos acompanhando agora, talvez pensando no mesmo pensamento que você tinha. Coloca o versículo, por favor, do que disse Jó, quando ele teve um encontro, coloca em tela cheia, quando ele teve um encontro com Deus. Ele diz assim, ó, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ô Natan, Deus tem um propósito na sua vida. Eu creio. Deus tem um grande propósito na sua vida. Por isso que você tentou várias vezes e você nunca conseguiu. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito começa a se cumprir hoje, agora, nesse momento. Eu vou lutar por você, meu amigo. Você mora em Capão Redondo, eu vou lutar por você. Eu vou comprar a tua briga. Você vai dar testemunho nesse programa aqui. Mostra aqui a cadeira que está a dona Cássia aqui hoje. Hoje é ela que está aqui. Mas amanhã vai ser você. Esse programa está gravado. Essa ligação está gravada. Hoje é dia 25 de junho de 2024. Você vai ser um dos próximos testemunhos que vão sentar aqui e vão contar a sua experiência. Você crê? Eu creio. Então, em nome de Jesus, eu creio. Fique nessa fé, porque eu determino que na sua vida isso vai acontecer. Tá bom? Amém, pastor. Hoje ainda, preste atenção, creio, hoje ainda você vai procurar a Universal mais próxima da sua casa. Não fique levando a vida por levar, não, meu caro. Faça o que eu estou mandando. Você não toma o remédio lá do mesmo jeito que o médico manda você tomar? Então obedeça o que eu estou falando para você. Eu te mostrei a palavra. Eu te mostrei o que está escrito. Coloca de novo para ele ler, para ele entender. Está escrito. Isso é bíblico. É a palavra de Deus que é vida. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Foi Jó que falou isso porque ele tinha vencido uma grande depressão que estava na alma dele. Ele tinha perdido tudo, família, dinheiro, posição, amigos. Ele foi no fundo do poço, ele estava sozinho, mas ele teve um encontro com Deus. E a Bíblia fala que Deus restituiu tudo dele, inclusive a alegria. Você ligou falando em suicídio, pensando em acabar com tudo, mas o meu Deus vai restaurar a tua vida e vai acontecer isso a partir de agora. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, pastor. Não desliga, fica na linha que a gente vai seguir te atendendo para pegar teu endereço, onde você estiver. Hoje, o Grupo Depressão Tem Cura vai continuar te ajudando, tá bom? Tá bem, muito obrigado. Eu agradeço muito. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe. Amém. Nós estamos ao vivo com o programa Depressão Tem Cura. A gente está aqui para te atender. Se você quiser que a gente te ligue, manda uma mensagem aqui no WhatsApp e fala assim, ó, me liga. Faz como o Natan fez. Você vai falar, me liga. Nós vamos te ligar. E você vai ser ajudado como ele foi. Tá certo? 11 3573 3662. Cássia, você falou que ficou 15 anos com depressão. Sim. Como que começou essa depressão na sua vida? Então, eu tenho dentro de mim que eu já nasci com depressão, porque eu era uma criança muito triste, muito isolada, uma criança que não conseguia falar o que sentia. Eu sempre estava... Eu era diferente das outras crianças, porque já existia dentro de mim uma tristeza muito grande de eu não saber lidar comigo mesmo. Porque a depressão, pastor Jefferson, nada mais do que você não se conhecer e você não saber lidar com os problemas que você tem, com as emoções, né, com os problemas do dia a dia, tudo que acontece com você, você não sabe lidar.
Então te vem o quê? Aquele sentimento de fracasso. Ali onde você fica muito triste e logo vem o diagnóstico que você tem depressão, né? Porque é uma tristeza muito grande, é uma aflição que você não consegue lidar. Você não consegue lidar com as suas emoções. Eu vou mostrar na tela os 10 sintomas. Eu queria que a senhora enumerasse quais deles a senhora tinha, porque uma pessoa que está com depressão, geralmente ela tem um desses sintomas aí. Uhum. Desses que a senhora vê na sua televisão aí, que a senhora vê diante da senhora, qual que a senhora tinha quando a senhora estava sofrendo com a depressão? Tinha todos, Todos? todos. Não A- faltava nada disso Nenhum, a aí? culpa, você não consegue se concentrar em nada que você está falando, que você está fazendo, né? Você não tem esperança, você tem uma agitação, né? Você auto se mutila, o choro excessivo, que é a tristeza, você fica. Eu não tinha muito ali a irritação, porque eu tinha muito essa síndrome que tudo que acontecia era culpa minha, exclusivamente minha. Então Hum. eu tinha muita tristeza, então eu não me irritava por conta disso, porque se eu estivesse conversando com o senhor e acontecesse alguma coisa, se eu me chamasse atenção, eu trazia tudo para mim. Quer dizer, a culpa era algo que fazia parte da sua vida, né? Do seu Aham, dia a dia. sim. A senhora, desses 10 sintomas aí, qual era o mais, além da culpa, qual era o mais persistente na vida da senhora que a O senhora tinha? pensamento de suicídio. A senhora tinha pensamento de suicídio? 24 horas por dia. Eu pensava somente em tirar minha vida, somente. Eu não pensava outra coisa, eu só pensava em tirar minha vida. Porque a minha vida era um sofrimento só. Tudo que eu fazia dava errado. Eu, 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 eu analiso assim, que a minha vida era um parto, e um parto muito triste e doloroso. Porque tudo era muito difícil. Tudo, desde pequenininha. A Sempre senhora foi não tudo via muito cor na difícil. vida. Não, a minha vida era preto e branco, tudo escuro, né? Eu não tinha alegria, eu não tinha expectativa, eu não tinha esperança, eu não tinha absolutamente nada. Eu não entendia absolutamente nada que estava acontecendo comigo. Era um vazio muito grande, né? Nessa época em que a senhora estava sofrendo com essa maldição, porque a depressão é uma maldição, Sim. e a senhora falou que os pensamentos de suicídio eram 24 horas por Uhum. dia. A senhora chegou a tentar contra a sua vida? Sim, pastor. Quando eu tinha 13 anos, eu já tentei meu primeiro suicídio. Eu tomei todos os remédios da minha mãe, com a facilidade que tinha em casa. Minha mãe, alguns anos atrás, a gente não se ouvia falar muito sobre a depressão. Então, assim, você tomava remédios controlados, o médico falava que era o estresse, que era isso, então na minha casa. E você tomava esses remédios. Na minha casa, já tinha muito remédio lá em casa por conta da minha mãe. Então, eu fui lá e tomei todos de uma vez só. Aí fui para o pronto-socorro, né, para fazer todo aquele cuidado, aquele trabalho de desintoxicar toda aquela medicação que eu tomei, né? E isso foi com 13 anos, que minha vida já era um fardo com 13 anos de idade, onde os jovens, os adolescentes, ele está se planejando para ter um futuro, eu não via futuro, eu não via nada A na senhora minha vida. planejava a sua morte, A né? minha morte. E a fase adulta, qual foi o momento mais difícil que a senhora passou? Então, depois desse suicídio, eu também eu joguei querosene no meu corpo e toquei fogo. A sorte que minha avó estava por perto e conseguiu. Ela pôs acho que uns lençóis, um cobertor, não me lembro direito o que foi, né? Mas eu tomei 1 litro de querosene, que a minha mãe tinha um hábito de colocar os produtos de limpeza em outro recipiente que não era o original. Então, eu peguei aquilo tudo e tomei e quis colocar fogo no corpo. Então, olha a condição, né? Isso também eu devia ter uns 16, 17 anos. Foi passando o tempo, logo eu entrei, comecei a trabalhar no meu trabalho, no banco, e fui fazendo o meu trabalho. Só que chegou uma determinada época, pastor, que eu comecei a não assimilar mais as coisas que eu fazia, né? Eu tinha um esquecimento muito grande. Tudo aquilo que eu fazia, minha rotina diária ali no meu trabalho, eu já não conseguia mais fazer. Então me veio uma mania de perseguição muito grande. Aonde eu estava, que nem eu sempre eu moro em Osasco, na região de Osasco, e trabalhava na Paulista. Então eu tinha que me deslocar com o metrô. Então era horrível, porque eu acabava de entrar no metrô, eu tinha mania de perseguição. Aí o que eu fazia? Eu saía, eu descia no ponto errado, ou eu saía na estação, no caso, né, do metrô, eu descia na estação errada, porque eu não suportava aquilo, aquela pressão na minha mente.
E isso foi por muito tempo. Até uma certa ocasião, eu já tinha também nisso tudo, como a gente não se conhece, a gente não sabe tomar atitudes, a gente não sabe fazer absolutamente nada. Então, meu casamento era um casamento também fracassado, de um relacionamento abusivo, né? Eu não sabia fazer nada mais dentro de casa, eu não sabia fazer o básico, fazer um chá, fazer um café, que eu me queimava. Por quê? Porque aquela voz, o tempo todo, ficava na minha cabeça: se mata. Ah, a senhora ouvia Eu vozes? ouvia voz o tempo todo, se mata, você não serve para nada. E um detalhe, como eu falei para o senhor, toda depressão, ela tem uma causa. Em mim, lá, na adolescência, aliás, na fase da minha infância, eu sou filha adotiva. E eu tinha os melhores pais do mundo, graças a Deus, meus pais muito carinhosos, sempre cuidaram muito bem de mim. Mas aquela voz falava para mim que eu não podia, que eu fui adotada porque eu não era amada. E a minha mãe biológica, ela se matou também. Ela se matou, ela colocou uma corda na cabeça, no pescoço, e se matou. Então, eu já tinha isso dentro de mim. Então, só foi alguém falar para mim: você é adotiva, pronto. E aquela pressão na minha cabeça, dizendo: você não é nada, por isso você... Sabe por que a sua mãe se matou? Por sua culpa, por causa de você. Esses eram os pensamentos que a Eram os senhora tinha. pensamentos que vinha, né? E se eu ver, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive, assim, problemas. A gente tinha uma situação bacana, né? Sabe? Dentro das nossas posses. Então, não me faltava nada. Filha única. Mas a depressão acabava comigo. Porque nada que eu fazia, aos meus olhos, não era bom. Podia todo mundo falar. E eu tinha uma coisa, aí lá para os meus 20 anos, eu comecei a ter o terror noturno. Então, assim, dava meia-noite, pastor, eu já não conseguia mais, eu ficava muito agitada. E ali, como que eu podia trabalhar no outro dia se eu não tinha condições emocionais nem físicas de poder ir trabalhar? Isso ali foi por um bom tempo. Até que eu fui mudada de trabalho, eu trabalhava num grande banco e esse banco fez fusão com outro. Então, começou aquela pressão de quem ficaria, de quem iria embora, e eu, já dessa forma que eu vivia, eu não consegui me adaptar àquele rumo que foi dado ali, aquela diretriz que foi dada na diretoria. E aí eu já comecei a ter aquele esquecimento total da minha rotina, eu não conseguia, eu chegava no trabalho. Só para você ter uma ideia, eu entrava às 8, eu saía de casa umas 15 para 6, era 1 hora para mim passar na portaria do banco. Por quê? Porque aquela voz ficava falando para mim o tempo todo: você vai entrar, você não vai conseguir trabalhar, você é uma inútil, você é uma imprestável, ninguém gosta de você. Aí eu chegava, e aquela dor de cabeça eu também tinha. Não estava ali nos 10 sintomas, mas eu tinha uma dor de cabeça. Eu fiz ressonância da cabeça, eu fiz todos os exames. Era uma dor de cabeça todos os dias, todas as horas, né? E mais, essa mania de perseguição muito forte, que foi ficando cada dia mais forte, até que chegou um dia que eu fui para a praia, e a gente voltando da praia, aquela voz foi tão forte lá no mar, por 2 ou 3 vezes eu me segurei muito forte, sabe? Para mim não me jogar no mar. Mas quando a gente vindo na Washington Luiz, ali do lado do aeroporto, aqui, ali na Avenida Washington Luiz, é perto, né? E eu acabei me jogando, a voz foi muito forte, eu acabei me jogando do carro em alta velocidade. Então, eu quebrei o braço, né? Eu esfolei todo no asfalto, eu esfolei toda a perna, todo o outro braço. E eu fui levada para o pronto-socorro. E lá a médica falou para mim que eu já não podia mais ficar na sociedade, que eu tinha que ficar afastada, que eu tinha não falou depressão, mas ela falou loucura. E ela colocou lá o diagnóstico de loucura. E ela já me encaminhou para o CAPS, né, que é o centro de psiquiátrico lá de Osasco. E ali eu já fiquei, e ali o médico já começou a dar uns remedinhos para mim, que eu já comecei com o diazepam. Depois ele deu a fluoxetina, a cetralina. E conforme ia passando assim o tempo que eu ficava... Cada vez que eu ia no psiquiatra, ele falava assim para mim assim: você está pior. Eu falava o que eu estava sentindo e ele aumentava os remédios, entendeu?
Aí ele, não, a cetralina, a fluoxetina já não faz efeito mais para você e o diazepam. Então eu vou passar o Odol. Aí eu vou passar o Rivotril. Então, para você poder acordar e para você poder dormir. Só que isso é um engano muito grande. Porque sem a medicação você não dorme. E com a medicação também você também não consegue, porque o metabolismo, ele mexe demais com o nosso metabolismo. E tem os efeitos colaterais também, que às vezes dá uma alergia, às vezes dá queda de cabelo, às vezes dá dor de estômago, dá várias condições aquela medicação. E não resolve, pastor. E mais alguns remédios que ele passava para mim, de fórmulas, né? Para ver se melhorava. Eu me lembro que nessa época eu passei em 10 psicólogas. Inclusive, depois de passar na quarta ou quinta, a minha gerente falou para mim, tem uma que eu passo, que é muito boa. Então eu saía lá de Osasco, porque eu trabalhava a semana toda, naquela região da Paulista, muita agitação. No sábado eu ia lá para São Bernardo do Campo. Ela me atendeu 3 sessões. Na quarta ela falou assim, menina, eu não posso te ajudar, eu não te aguento mais, eu não entendo nada que você fala. Nada. Eu falei, o que a senhora não entende? O que é isso que você fala, que você sente essa agitação? Eu não sei o que é. Você fala que tem que sair correndo dos ambientes. Que você vê uma voz falando com você. Eu não sei o que é. Eu não posso te ajudar. Está encerrando o seu tratamento comigo. Quer dizer, a psicóloga que a senhora mais confiava, mais buscou ajuda, ela Sim. falou assim, eu não posso te ajudar. Não posso te ajudar. Eu imagino o que se passou na mente da senhora nesse momento. Eu saí chorando lá, falei assim, nem a psicóloga consegue me ajudar. E eu passava num psiquiatra, que eu troquei, eu passei também. O psiquiatra deu 11, além também dos tratamentos alternativos que os médicos falam para a gente, né? Aqui eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nada contra a medicina, muito, muito pelo contrário, né? A gente tem mesmo que ir no médico, se tratar, se cuidar. Mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar, pastor. Porque se aquele monte de medicação não dava resultado, muito pelo contrário, eu adquiri uma gastrite, uma bulimia, tudo que eu comia eu colocava para fora. A minha situação era de dor, de muita dor, o tempo todo. Até porque, há uns anos atrás, não se ouvia falar de depressão, nem de síndrome do pânico, nem de toque. Meu diagnóstico era de toque, né, que é o transtorno compulsivo obsessivo, que é isso daí. Né? Dupla personalidade, eu comecei a tomar uma medicação tão forte que era para isso, dupla personalidade. Quer dizer, a senhora era num pacote de problema, pacote né? de problemas. Cheia de confusão na mente, cheio de problemas, tanto interiormente como do lado de fora também. Sim. A senhora falou uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, nós respeitamos muito a medicina, a gente sabe a importância que tem o psiquiatra na sociedade, a gente sabe a importância que tem o psicólogo, só que o que nós estamos mostrando aqui para você é que a Cássia passou por 10 psicólogos 10. e quantos psiquiatras? Eu acho que 11. 21 médicos. 21 médicos tentaram ajudar ela e todos deram o máximo de si. É o que eu falo, quando o problema é físico, é a falta de um hormônio, é um problema que está faltando uma química, uma serotonina, algo que está faltando ali. Um ajuste, né? Um ajustezinho, o remédio resolve. Quantas pessoas ficaram boas quando tomaram um remédio? Mas a maioria que sofre com a dor na alma, como você que está aí agora me assistindo, e tem tomado medicações e tem tratado, a dor não vai embora. A voz parece que só aumenta. O sofrimento só aumenta. Olha quantas noites de sono você perdeu. Olha como está a sua vida. A depressão te paralisou, te parou no tempo. Se você está aí agora me vendo, me assistindo, e você está no fundo do poço, você está vivendo na escuridão, eu quero te ajudar. Junto comigo há uma equipe de pessoas curadas da depressão, curadas, libertas desse mal. E você pode agora, nesse momento, pegar o teu telefone, salvar o nosso número. Eu prefiro que você salve o número do WhatsApp e mande uma mensagem para a gente agora. Esse número aí, você pode ligar também, mas é como eu tenho falado, são muitas as ligações. Então, o WhatsApp, você vai mandar mensagem agora,
e você vai ser atendido como o nosso amigo que estava aí pensando em acabar com a vida, ele ligou e foi salvo. Se você está precisando de socorro, o número está aí diante de você, 11 3573 3662. Ô, dona Cássia, eu vou pedir para colocar os comentários, porque tem muita gente mandando mensagem para a gente. O tema de hoje é depressão não é frescura. A gente está falando sobre isso hoje. E eu vou ler alguns comentários de pessoas que mandaram, como José Amauri, e ele diz assim, ó, depressão não é frescura, pois por conta dela, muitas pessoas já tiraram a própria vida. Por isso, eu tenho certeza que isso é uma doença séria que precisa de atenção. Concordo com você, José. É uma doença séria, muito séria, que é uma doença da alma. E tem a outra mensagem também que a gente recebeu, que é a da, coloca aí, a da Luísa. A Luísa é de São Paulo. E olha só o que ela fala. Ela diz assim, devido à depressão, eu parei de viver. E por isso sofro muito. Já faz 8 anos, minha vida parou no tempo. Tomo remédios e sou viciado em chorar. Acho que ela quer dizer viciado em chorar. Eu já vi muita gente viciada em beber, viciada em fumar, mas viciado em chorar é a primeira vez que eu estou vendo. Choro todos os dias para tentar amenizar a minha dor. Olha a situação das pessoas. A senhora entende isso porque a senhora sofreu com isso. Sim, com Né? certeza. A senhora sofria a ponto de querer, a ponto de se jogar de um carro em alta velocidade. É, que foi o que eu fiz, Olha né? que absurdo, É. né? E uma coisa bacana da gente falar aqui, pastor Jefferson, que o tema hoje que a depressão não é frescura. É justamente isso. Além de você perder os valores, você é muito humilhada quando você tem depressão. Sabe? Você fica desacreditada, ninguém acredita em você. Tudo que você fala é como se a pessoa estivesse debochando de você. Você vai no médico, ó, na hora de crise, que o coração fica acelerado, onde te dá uma dor, você chega lá, você faz um eco, que nem eu já fiz, não dá absolutamente nada. Então você fica o quê? Desacreditado. Ou, então se usa muito termo, você está louca? Não tem o que fazer? Só que não é isso. É uma dor tão grande que a pessoa ela não se coloca no seu lugar. E ela falou ali, né, que ela chora o tempo todo. É exatamente isso, porque é uma tristeza além. Porque se tivesse condições, se a medicina já tivesse avançado e tivesse dado alguma medicação para a gente tinha melhorado. As injeções, por exemplo, que a gente toma, que eu tomava no caso, no CAPS, quando eu ficava internada, ela fica no seu organismo por 3 dias. E eu posso dizer isso com toda certeza, com toda a má experiência que eu tive, porque foi muito difícil. Eu cheguei num patamar da minha vida, da loucura, da depressão, que eu comecei a fazer as necessidades. Imagina eu, moça, eu fazia as necessidades todas as necessidades fisiológicas. Por quê? Também por conta dos medicamentos, porque os medicamentos ele mexem muito com você, no seu organismo, né? Então, olha a condição que eu cheguei. Eu não me mutilava, eu não me cortava. Mas o que eu fazia, pastor? Eu me amarrava, eu pedia para alguém, para o meu pai, tadinho, eu pedia para o meu pai, sabe? Me amarrar. Por quê? Para mim não me jogar de onde eu estivesse, porque aquele impulso, aquela agitação, aquela aflição, ela é muito intensa, é mais forte que você. Então, assim, eu vivia toda machucada, com o braço todo machucado, com os joelhos, porque eu mesmo lutava. Porque, que nem eu falei para o senhor, quando dava meia-noite começava o meu sofrimento. Sabe? Aquelas coisas horríveis que acontecia comigo. Então, eu arrancava todo o meu cabelo, sabe? Eu mesmo tentava me defender daquela coisa que eu sentia. E também vou falar uma coisa aqui para o senhor. Eu nunca fui para tirar esse vazio que eu tinha, eu nunca fui para balada, por exemplo, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Então a gente também tem uma coisa assim que as pessoas não pensam, nós que tinha, no caso eu, que tinha depressão, mas as pessoas que convivem com a gente, nossa, mas ela é tão bacaninha, mas ela é tão legal, ó, no meu caso, por exemplo, não bebe, não fuma, não vai na balada, não vai isso, não faz aquilo. Como que a pessoa pode estar nesse estágio? Né? Da onde que ela tira tudo isso daí? E aí onde vinha a culpa maior, porque eu realmente não fazia nada de errado. Por que eu tinha que merecer aquela, digo assim, uma sentença, a sentença de morte? Por que eu não podia viver? Porque, se o senhor ver, eu passei metade de uma vida doente. Metade de uma vida, que nem o senhor falou,
dopada, cheia de remédios, né? Vivendo uma vida escura, triste, né? Fazendo exames. Eu já fiz exames, eu já saí daqui, fui para outro estado. O médico falou assim, talvez num grande laboratório que eu ia, a ressonância não está boa, porque também é um exame que não é mostrado em nenhum exame radiológico, nenhum exame que você vê a imagem. Não dá que você tem depressão. Não dá nem que você tem, se você tiver, como nem o senhor disse, algum problema na cabeça, alguma coisa que precise ser tratado. No meu caso, eu não tinha nada. Quando eu chego lá, o médico fez todos os exames novamente, cadê? Não aparecia nada. A saúde estava 100%, mas a alma estava A destruída. alma estava destruída. Dona Cássia, como mudou isso daí? Conta para quem está assistindo a senhora, para quem está nos vendo agora, o que fez a senhora sair dessa vida desgraçada que a senhora vivia. Porque era uma vida de terror, era uma vida sofrida, né? Só quem passa pela depressão, só quem sofre com a depressão sabe o que está passando, né? Conta pra gente, como é que mudou isso daí? Olha, pastor, um dia que eu já estava assim, a gente fala assim, um dia um sábado, eu tive muitas aflições, onde eu acabei me cortando, que eu nunca tinha me cortado. Eu acabei pegando um copo que estava lá, acabei me machucando, me cortando, e aquela noite eu não consegui dormir. A perturbação na minha mente foi exatamente a noite toda. Eu não preguei. Então, aquela dor de cabeça, eu comecei a bater a minha cabeça na parede, porque eu não suportava aquela dor, né? E quando chegou no outro dia, eu tive um problema familiar muito sério na minha casa. A pessoa que vivia comigo até não me suportava mais, não sabia lidar comigo por conta da minha doença, acabou me agredindo e eu tive que sair para poder ir ao médico, né? E eu desci a rua de casa, antes disso, sem eu saber, sem eu ter conhecimento de Deus, eu me ajoelhei e falei muito com Deus. Olha a minha condição. O Senhor não está vendo o meu sofrimento. Eu falei isso para Deus. E eu fiz uma coisa assim, uma coisa que eu nem sabia que estava na Bíblia. Eu peguei as minhas vestes, pastor, e rasguei. Sabe, eu fui no andar de baixo da minha casa e rasguei toda a minha roupa e falei para Deus, eu não aguento mais. Eu sou a pior das mulheres, eu tenho vergonha de mim. Eu tenho muita vergonha do meu estado, né? E eu também não comentei com o senhor. A depressão me tirou tudo. O casamento acabou. Eu fiquei afastada do banco 10 anos. 10 anos por conta da doença, né? Então, assim, eu já não tinha mais nada, pastor. Não tinha nada, não tinha dignidade. Não tinha absolutamente nada. E eu falei para Deus, se o senhor não me ajudar, o que eu vou fazer? Aí eu rasguei minhas vestes, me levantei, tomei um banho e desci a rua de casa. E eu moro perto da igreja. Mas mesmo assim, eu peguei um ônibus. E quando eu peguei o ônibus, aquela voz também não me deixou ficar dentro do ônibus, porque eu tinha uma coisa assim, todo mundo que estava perto de mim ia me engolir. Era uma sensação que eu tinha daqueles, sabe aqueles desenhos animados que as pessoas ficam grandes, que vai para cima de você? Eu via as pessoas distorcidas, então eu já desci, como eu sempre fazia. Aí eu andei mais 2 pontos. E aí eu ouvi aquela voz, porque eu sempre ouvia a voz o quê? Se mata, você não serve para nada. Você é isso, você é aquilo. Só que naquela tarde de domingo, eu vi a voz falando assim, ó, entra aí. Aí o que eu fiz? Como é um farol e do outro lado tá a igreja. O que eu fiz? Eu fui, voltei 3 vezes. E a voz, entra aí, porque eu vou te ajudar aí. Aí eu subia, eu atravessei pela 3ª vez, subi as escadarias e tinha uma pessoa na porta da igreja. E eu perguntei para ela, para a moça que estava lá. Eu falei, o que é aqui? Ela falou, aqui é uma igreja. Eu falei assim, porque tem uma voz falando para mim que era para mim entrar aqui. E eu estava muito machucada, né? Eu fui machucada, humilhada fisicamente. Estava muito machucada. E ainda ela ajudou, me limpou, sabe? E ela falou, fica aqui. E ali, pastor Jefferson, começou o meu entendimento, digamos assim, de tudo que eu passei, do que eu estava passando, né? Ela falou para mim se eu tinha condições de ficar ali, porque mais tarde teria a próxima reunião, né? Às 18 horas. Eu falei sim. Ela me ouviu, chamou o pastor para estar falando comigo. Eu contei tudo isso. Foi a voz pediu para mim vir aqui. E ele me deu uma direção. Ele leu um salmo comigo, né? Na fé, ele me explicou o que estava acontecendo e falou: você está disposta a mudar? Você está disposta a ser curada, a obedecer? Eu falei, sim, o que eu preciso fazer? Foi uma direção.
Ele falou assim: aqui, se você obedecer essa palavra de Deus, ele estava com a Bíblia. Se você obedecer, se você sacrificar tudo que você está vivendo e você chamar a atenção de Deus, eu não esqueço isso. Foi só essas 3 coisas: obedecer, sacrificar e chamar a atenção de Deus. Você vai ser curada. E aquilo para mim foi tudo que eu nunca ouvi de médico nenhum, sabe, de psicólogo nenhum, de tratamentos alternativos, nada. Eu nunca ouvi aquilo. E para o meu caso, tinha jeito. O que eu tinha era algo espiritual, emocional na minha vida, para mim estar naquela condição. E ali a senhora passou a tratar da sua alma. Da minha alma, que era enferma. A minha alma era enferma, era Eu doente. pergunto uma coisa para a senhora foi controlada, tem sido controlada, ou daquele dia em diante a senhora passou a ser curada e está curada? Como é que está a senhora hoje? Curada. É que nem a gente comentou aqui sobre a medicação, essas coisas. Foi a minha fé, né? A minha fé fez o quê? Eu não tomar mais a medicação. Aquele dia, pastor, eu cheguei na minha casa, minha vida não mudou. Eu cheguei lá, eu tinha as mesmas tribulações de quando eu saí. Aqueles mesmos problemas ali para me administrar. Só que dentro de mim já tinha uma certeza que Deus ouviu as minhas súplicas, ouviu as minhas orações e transformou minha vida. Mudou aqui, naquela tarde mudou. E a partir daquele momento, eu posso falar, eu peguei todos os meus medicamentos, todos. Ninguém mandou a senhora fazer isso, foi uma decisão pessoal. É uma decisão minha, porque o entendimento que eu tive da fé, e joguei tudo fora. E assim, só uma coisa muito bacana, que passou um tempo, eu fui na minha última psiquiatra, que se tornou minha amiga. E eu fui no consultório dela, falei para ela, eu estou curada. Ela, como? A depressão não tem cura. Falei, olha, doutora, eu sou prova, olha aqui, como eu estou bem. Ela falou, você não sente mais isso? Não sente aflição? Eu senti um enforcamento 24 horas por dia, né? Não sinto mais nada daquilo. E qual medicação você está tomando? Eu falei, nenhuma mais. Minha decisão. Eu não sinto mais nada, doutora. E ela me abraçou, ficou muito feliz comigo. Então, ela não é da fé, mas ela falou, Deus cuidou de você, Cássia, todo esse tempo, então, e te curou. Eu acredito e estou muito feliz por você. Olha que bacana, Que né? bacana, né? Então, assim, esse entendimento tem que ter na vida da pessoa, que nem o rapaz que ligou agora falando, né? Se eu tirar a minha vida, o meu sofrimento acaba. Não acaba, não acaba. Porque você tem que conhecer a raiz, pastor. A raiz daquilo que está acontecendo dentro de você. Que nem, no meu caso, era por eu ser filha adotiva. Então, eu fui o quê? Traumatizada desde pequena, com essa consciência que eu não servia para nada. Então, a pessoa, ela tem que se conhecer. Por que eu estou passando por isso? A ansiedade, essa ansiedade que a gente tem, é o medo de amanhã, não é verdade? Né? Hoje a senhora está bem. Muito bem, graças a Deus. Então, assim, eu passei, eu me libertei, eu me batizei nas águas, né? E depois, num propósito aqui no templo, né? Que o templo está fazendo 10 anos, foi um propósito daqui do templo, onde eu fiz e recebi o Espírito Santo, porque a minha alma, ela era vazia. Sabe, que nem está escrito lá, né? Que a terra era vazia e sem forma. Quem não tem o Espírito Santo, ele é totalmente vazio. E o senhor falou de Jó agora. Eu também ouvia falar de Deus remotamente, bem longe. Mas quando eu conheci esse Deus de verdade, hoje os meus olhos contemplam ao meu Deus Hoje a senhora tem verdadeiro. paz, é feliz. Paz. Uma coisa bacana, pastor, que a depressão tira. Ela tira da gente a estrutura. A gente se torna uma mulher fraca, insegura. E quando eu fui curada, e principalmente quando eu recebi o Espírito Santo, eu sou uma mulher forte, definida na minha fé, estruturada. Pode vir o que acontecer, que eu estou estruturada ali, na minha fé, na rocha, que é o Senhor Jesus. É isso aí. Tá vendo? Mostra ela de novo aí. Olha para a câmera. Você acha que ela tem depressão? Olhe bem nos olhos dela. Está curada. 21 médicos, 11 psiquiatras e 20 psicólogos cuidou da senhora. E mais as internações. E mais né? as internações. Nenhum conseguiu lhe ajudar como o Espírito Santo lhe ajudou. Sim. Hoje ela tem paz. Se você quiser essa paz, eu vou orar por você agora. Eu queria que você que está me assistindo preparasse um copo com água, deixasse aí próximo da sua televisão. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui, eu vou pedir a Deus pela sua vida.
E eu tenho certeza que, assim como a Cássia, que está aqui comigo hoje, ela está curada da depressão, a história dela prova o que ela está falando. Quem conhece ela sabe que o que ela está falando aqui não é conversa para boi dormir, não é coisa de igreja, não é nada de religião, é fato e contra fato, não tem como você ficar argumentando. Se você quiser essa paz que ela tem hoje, você vai orar junto comigo também. Só uma última perguntinha. A senhora pagou quanto aqui? Absolutamente nada. Zero? Zero. Então tá bom. É isso aí que eu queria saber. Vamos a esse clipe, prepare o seu copo com água e logo depois eu volto pedindo a Deus em seu favor.